recados, vamos lá falar do nosso tema de hoje, ações de marketing que geram mais relacionamentos e negócios para escritórios jurídicos. E eu já vou começar, né? Porque isso, hoje é sexta-feira, nosso sextou aqui com prospecção de cliente, mas a gente sabe que esse último dia da semana aí, o pessoal está fechando as coisas, todo mundo já querendo partir para um descanso merecido, então a gente hoje vai ser objetivo na nossa conversa, certo? Vamos lá. E para a gente começar essa conversa, eu quero saber de vocês que estão aí nos assistindo aqui no LinkedIn, que eu estou vendo vocês aqui no LinkedIn. Opa, peraí. Aqui no LinkedIn, aqui no YouTube, aqui no Instagram, como é que você se relaciona com os clientes do seu escritório hoje? Isso é uma coisa que muitas vezes acontece de forma assim natural, orgânica, né? A gente sabe que no mercado jurídico, escritórios de advocacia tem um relacionamento muito próximo com os clientes, né? A gente vê, inclusive nos sites, nos materiais institucionais dos escritórios, que esse atendimento personalizado, esse relacionamento próximo dos clientes com os sócios é sempre uma característica desse mercado. E poucas vezes a gente para pensar sobre isso, né? Quais são os pontos de contato que vocês têm hoje com contato de relacionamento que vocês têm hoje com os clientes, né? E como é que isso impulsiona os negócios do escritório? Então, vou trazer aqui alguns exemplos para a gente poder ir se situando, porque é importante a gente começar a colocar essas iniciativas dentro de uma estratégia, né? Pensar sobre elas de maneira estratégica, por mais que sejam coisas, e a gente vai ver isso aqui hoje, coisas que aconteçam de forma muito natural, de forma muito orgânica, e assim deve ser, tá, gente? Eu acredito muito que esse modelo de prospecção de clientes para o mercado jurídico, assim como quase tudo, né? No mercado jurídico é diferente, a gente ouve muito essa frase, mas no caso de prospecção de cliente, eu realmente acredito assim, que essa característica desse relacionamento pessoal, essa característica humanizada da prospecção de clientes, que já existe hoje no mercado jurídico, ela é uma força, uma vantagem que, inclusive, outros mercados tentam desenvolver, porque partiram para um modelo ali muito técnico, né? Muito pautado ali pelas técnicas de venda. E eu acredito muito que isso é um valor e uma característica que não pode se perder nesse processo de prospecção de clientes. Por outro lado, o fato de ser muito orgânico, muito humanizado, acaba fazendo, não, mas isso a gente faz naturalmente. Também foi uma outra coisa que eu já ouvi algumas vezes quando a gente conversa sobre prospecção de clientes nos escritórios de advocacia, em especial escritórios que atendem empresas. E está tudo bem se isso acontece naturalmente. Mas, para a gente potencializar essa característica e conseguir multiplicar esse modelo para mais pessoas no escritório, né? Como é que você ensina hoje outras pessoas do escritório a prospectar cliente? É cada um por si, né? Em que situação a gente tem um time que precisa alcançar o mesmo objetivo e cada um jogando por si, né? Será que essa estratégia funciona melhor? Ou é melhor que a gente tenha, que a gente consiga um modelo, que a gente consiga replicar, que a gente consiga ensinar e, inclusive, treinar novas pessoas? Porque isso é um outro ponto que a gente tem falado muito, né, Rafael, com os escritórios, que prospecção de clientes não é dom, não é talento, é treinamento, né? É técnica. Bom, e aí eu queria assim, trazer essa reflexão e começar a convidar vocês a pensarem nessas iniciativas que você, como sócio, como sócia, já faz, ou que o seu escritório institucionalmente já faz, e olhar para todas essas iniciativas de uma maneira mais estratégica mesmo, né? E saber por que você faz o que você faz do jeito que você faz. Por que o escritório investe em determinada ação em detrimento de outra, né? Isso é estratégia, fazer as escolhas. Então, assim, para a gente começar a ilustrar, eu queria trazer assim, existem vários modelos, né? Várias formas de fazer relacionamento.
com o cliente e de fazer negócios. A gente vê, por exemplo, alguns escritórios de maior porte, inclusive investindo em áreas, né, equipes de relacionamento com o cliente, sistemas de CRM, régua de relacionamento, mas assim, desde o brinde de final de ano que você envia para o seu cliente, até uma estrutura complexa como essa, tudo isso são ações de relacionamento, né? Então, tem escritórios, por exemplo, que fazem pesquisa de satisfação. Isso pode parecer que não, mas é uma ação de relacionamento. Então, tudo que você faz com o seu cliente, todo ponto de contato que você tem com o seu cliente para identificar como você pode entregar melhor os seus serviços, ou quais serviços a mais você pode fazer com o seu cliente atual, ou quais serviços fazem sentido para o seu potencial cliente, tudo isso é relacionamento que pode gerar negócio. Quer acrescentar aqui, Rafael? Não, só um pequeno detalhe, é que o relacionamento ele é a base e é o começo de todo negócio, né? Assim, todo negócio meio que começa nisso. Então, é comum que a pessoa se acostume com que isso seja o padrão do marketing dele, mas, na verdade, quando... A gente até falou isso na live, em uma das lives dessa semana, que quando isso começa a minguar, ou seja, quando você começa a exaurir a sua rede de relacionamento, não tem jeito, uma hora ela é finita, né? A não ser que você oxigene, e aí justamente vem a parte do marketing, que é para oxigenar essa rede de relacionamento, ou seja, para trazer novos contatos para que você consiga sempre manter esse relacionamento e a prospecção. Então, era só para complementar o que você falou sobre isso, que eu acho que você já tinha falado, na verdade, mas eu queria fazer esse comentário para acalmar as pessoas, porque é natural, as pessoas acabam se sentindo culpadas, né? Ah, mas eu nunca pensei nisso, porque não era para você ter pensado mesmo, normal. Nem tudo, a maioria das pessoas não pensa nisso no começo e tá tudo bem, porque o mais importante é começar. Mas agora que a gente está aqui, a gente vai clarificar, enfim, tentar ajudar um pouquinho com a nossa experiência, porque a gente passou por isso também. A gente também passou por isso. Começou com uma rede de contatos e até pela natureza acaba sendo muito diverso, né? Você começa pela sua rede de contatos, então tem contatos de várias áreas, então você atende várias áreas, é desafiador no começo, porque você tem que ter muitos conhecimentos, mas ao longo do caminho isso vai ficando mais claro. Vamos seguindo também para a gente poder não ocupar muito tempo de todos hoje. Perfeito. Não, e isso é um gancho importante para outro tópico que eu queria trazer para essa reflexão, que mesmo que em algum momento essa rede de contatos vá se oxigenando, se ampliando, mas ao mesmo tempo ficando mais limitada no sentido de você já ter acionado, né, várias possibilidades dentro daquela rede de contato individual, ao longo desse caminho, o relacionamento dos sócios é sempre o motor principal dessa prospecção de clientes. Né? E, de novo, principalmente para escritórios que atendem empresas, porque hoje a gente já vê escritório que atende pessoa física bebendo mais na fonte de técnicas de prospecção de clientes mais próximas do varejo, por exemplo, né? Que, com toda as observações que o marketing e a prospecção de clientes no mercado jurídico precisa ter, mas quando a gente está falando de relacionamentos entre sócios de escritórios de advocacia e executivos de empresa, isso fica ainda mais evidente, né? A gente conversa com, hoje, 100% dos escritórios com que a gente atende fala a mesma coisa. A nossa rede de contatos é da onde vem, é a nossa principal fonte de entrada de clientes, é o nosso networking, são as indicações, né? E tudo bem que assim seja, é uma característica do mercado. A gente já falou em outros momentos, aqui em outros episódios dessa jornada de prospecção de clientes, que a única questão é que a gente não pode confiar só nisso, né? Por uma série de razões. Uma é essa que o Rafael já tocou hoje, a rede de contato é uma coisa finita, mas a gente também não pode desconsiderar que essa é uma característica desse mercado, né? Hoje, no seu escritório, se hoje o relacionamento dos sócios é a principal fonte de entrada dos negócios, também não dá para deixar isso correr
naturalmente, né? Como a gente tem brincado aqui, né, Rafael? Então vamos trabalhar só no talento. Não, assim, se existe essa fonte de entrada e ela é tão relevante a ponto de ser a principal fonte de geração de negócios, vamos acolher essa fonte de geração de negócios na estratégia de prospecção e trazer para esse relacionamento dos sócios com as suas redes de contato um pouco mais de técnica, né? Eu pulei um slide aqui, mas enfim, trazer um pouco mais de técnica para esse movimento que já é natural. Só para a gente poder. E porque a gente ouve os escritórios falando, mas tem esse sócio aqui, ele já tem. Ele tem muito jeito, né? Eu tenho ouvido muito isso. A gente tem algumas pessoas aqui que tem muito jeito para isso, outras pessoas que não, e não necessariamente, tá, gente? Como eu estava falando, assim, se a gente pega um grupo de pessoas que já tem o hábito de já são as responsáveis por gerar negócios nos escritórios, municia essas pessoas com técnicas, e aí vocês vão ver que a gente está falando realmente de técnica e não necessariamente de ferramenta ainda, né? Porque a gente está falando de dar um passo adiante daquele que você já faz hoje, né? E toda a caminhada precisa do seu passo a passo, mas enfim. Então a gente pega esse grupo de sócios que já são os nossos, entre aspas, campeões de venda, e municia essas pessoas com técnicas e tenta encontrar padrões, né? O que todos eles fazem que funciona, quando todos eles aplicam essa determinada técnica, a gente consegue marcar mais reuniões, converter mais propostas, acompanhar a aplicação dessas técnicas vai fazer com que o escritório caminhe na direção de implementar o seu modelo, e um modelo que possa ser replicado. E aí você, no futuro, consegue treinar mais pessoas, indicar os caminhos. A gente aqui no escritório prospecta cliente desse jeito, a gente tem o famoso pipeline, né? As diretrizes, as ações e tal. Isso, Rafael, técnica. Totalmente técnica, e é mais simples e eu acho que até, acho fácil talvez uma palavra forte, mas é mais simples do que parece. Uhum. É muito mais, é um trabalho muito mais empático de entender o que o seu potencial cliente precisa, e daí sim você conseguir modular uma proposta para ele do que qualquer outra coisa. Então assim, é basicamente colocar etapas ali em algo que você já faz hoje, mas talvez acrescentando algumas etapas estratégicas, técnicas no caso, do que fazer um grande texto, uma grande copy, uma grande sacada. Eu preciso que a agência me traga uma ideia. É menos isso, vai por mim, no que a gente tem de experiência. É menos uma grande ideia e muito mais pequenos processos que você vai incluir no que você já faz hoje, do que, entendeu? Do que qualquer outra coisa. Não existe bala de prata. Eu acho que não existe bala de prata para a vida, né? Quando você quer se desenvolver, quando você quer tirar a carteira de motorista, existe bala de prata? Não, você precisa fazer lá a prova, precisa estudar, precisa fazer uma parte técnica, parte teórica, fazer a prova do Detran para depois você começar a dirigir, depois você tem que dirigir muito para você continuar aquela prática. Então, assim, nada na vida é uma bala de prata. Existe, assim, uma coisa que, não, funciona e eu não vou ter que fazer nenhum. É esforço, gente, não tem jeito. É esforço, mas tem técnica para que você faça menos esforço. Então, é um papo meio assim, né? Meio desanimador, talvez, né? As pessoas às vezes sonham com uma grande solução simples, mas não tem. É técnica, é esforço e aprimoramento o tempo todo. Mas eu vou fazer, então eu vou deixar esse papo mais animado, dizendo que assim, quando a gente fala, é técnica, né? E aí também não quer dizer que vocês precisem fazer um MBA, ter enfim, ler 300 livros e tal. Vocês vão ver, e é isso que a gente vai mostrar aqui hoje, gente, que assim, o primeiro passo para a maior parte dos escritórios, isso eu estou falando porque eu tenho conversado muito com escritórios sobre prospecção de clientes, né? Sobre organizar esse fluxo, né? Organizar
padrão, esse modelo de prospecção nos escritórios. E para a maior parte dos escritórios, independentemente do tamanho, porque a gente já tem falado isso com escritórios de centenas de advogados e escritórios de dezenas, de suas pequenas dezenas de advogados. Mas o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, o mercado como um todo, ele está num momento que precisa dar um passo que envolve muito mais organizar coisas que já são feitas, né? Entender como é que gera negócio hoje, assim, olhar para a geração de negócios hoje, sair um pouco dessa ideia do é indicação. Não, peraí, vamos organizar isso, né? É indicação, mas como? Como que essa indicação acontece? Da onde que ela vem? Né? Tentar encontrar esses padrões e tentar replicar isso. Esse, para mim, é o primeiro passo e é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Como é que a gente faz para usar as ações de relacionamento que os escritórios, os sócios, já fazem no dia a dia, vocês vão ver que são coisas do seu cotidiano, mas olhar para isso de uma maneira mais estratégica, né? E para isso, assim, para dar esse passo, vocês não precisam tem algumas coisas que vocês não precisam, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre prospecção, técnicas de venda, digamos assim, a gente é comum, porque só para a gente situar aqui as coisas, né? Deixa eu voltar um passinho. A gente sabe que muitos mercados, outros mercados, estão num outro momento de maturidade em relação à prospecção de clientes. E está tudo bem, né? Esse é um tema relativamente novo para o mercado jurídico, por uma série de questões. Pelo histórico do mercado, porque até muito pouco tempo existia um tabu muito grande em relação... Ainda existe, mas o tabu era maior em relação a uma postura mais proativa dos sócios dos escritórios em relação à sua organização para prospectar clientes. Não estou falando aqui de mercantilizar, de captação de clientes e tal, isso ainda é vedado, mas, enfim, é um assunto relativamente novo. E, por conta disso, o mercado jurídico ele está num momento de maturidade em relação à prospecção de clientes muito diferente de outros mercados. Aí, o que acontece, Rafael? Aquela jornada do cliente que a gente já viu em outros episódios aqui da nossa jornada de prospecção de clientes, né? Que é a história, o sócio, o escritório fala, poxa, mas agora está todo mundo falando sobre esse assunto de prospecção de clientes, preciso organizar aqui o meu modelo, o meu padrão. Vou aonde? Vou na internet buscar informação. Como montar um modelo de prospecção de clientes. E aí encontra conteúdos e informações que são produzidos por mercados e para mercados que estão num outro momento de maturidade em relação a esse assunto. E aí, depois de fazer essa pesquisa, de ler alguns livros, fazer alguns cursos, o sócio fala, caramba, mas eu preciso contratar um sistema de CRM, eu preciso de uma equipe especializada em venda, eu preciso, enfim, uma série de técnicas que são extremamente eficientes. E uma série de eu preciso colocar botões de ação no meu site e não sei o que lá. Uma série de técnicas, realmente, ferramentas, sistemas e estratégias que são muito eficientes e serão muito eficientes para os escritórios de advocacia depois que eles organizarem a casa. Nada disso aqui, gente, assim, não vai adiantar você contratar um sistema super complexo de atendimento de cliente, né? Que vai fazer o cliente, quando o cliente procurar pelo seu escritório, tem lá fluxos de atendimento, respostas, qualificação, não sei o quê, se você não fizer esse fluxo chegar. Não vai adiantar você ter um sistema de CRM mais completo e complexo do mercado, que custa caro, se você não tiver os seus processos internos de prospecção organizados. E não vai adiantar também você ter um profissional assim, melhor vendedor, né? A pessoa que sabe convencer cliente, não sei o quê, se você também ainda não tiver os seus processos organizados. Esse caso do vendedor ainda tem uma outra questão
que é o Estatuto da Advocacia, né? Isso é uma coisa para vocês, sócios de escritórios, inclusive, tomarem muito cuidado, porque se falou e se fala muito ainda da questão do provimento da OAB sobre marketing, mas existem, vocês sabem, outros regramentos que os escritórios e os advogados precisam cumprir. Além do provimento, o próprio Código de Ética e Estatuto da Advocacia, que no Estatuto da Advocacia existe uma cláusula que fala claramente sobre terceiros fazendo prospecção de clientes para os escritórios. Então, contratar alguém precisa ser uma coisa muito bem, enfim, avaliada para vocês não terem esse tipo de problema. Mas até isso acontecer, e mesmo que isso aconteça, os sócios vão continuar sendo as pessoas mais importantes nesse processo. E por isso é importante que eles se empoderem, se capacitem de técnicas que a gente vai ver hoje, como o Rafa falou, são muito simples, né? Exatamente. Fica até às vezes antinatural você que vem de um processo simples e quase que artesanal ali, de prospecção e tal, de repente surge com uma equipe, com uma estrutura, não sei, pode ser que até alguém ache estranho assim, fala, nossa, mas eu sempre falava com ele, agora apareceu um vendedor falando comigo, apareceu, enfim, estão investindo tanto nisso, o que será que está acontecendo? Enfim, pode parecer até antinatural. Então vai com o que já está acostumado, vamos de passo em passo e vocês vão ver como é que tem coisas que dá para fazer já agora, assim, talvez aproveitar coisas que vocês até já fazem hoje para dar uma otimizada e já melhorar um pouquinho esse processo de relacionamento e prospecção. Que é exatamente o que a gente vai ver a partir de agora, né? Então, o que a gente quer trazer hoje é o que a gente chama, assim, na implementação de estratégias, a gente tem a expressão chamada baby steps, né? Passos de bebê. Porque é claro que o que a gente quer é ganhar velocidade, né? Sair correndo como uma pessoa adulta maratonista. Mas até chegar lá, a gente precisa aprender a caminhar, né? Então, baby steps, né? Passinhos de bebê, para a gente poder dar pequenos passos na direção desse modelo, dessa estruturação. Então, hoje vocês vão ver aqui quais são esses pequenos passos que vocês podem implementar sozinhos, só se organizando. Vocês não precisam, inclusive, de mim, do Rafael, não precisa de ninguém, precisa de vocês, de dedicação e foco, basicamente, tá? Então, são coisas que vocês vão fazer a partir da semana que vem. Hoje, se tiver um tempinho, já reúne os sócios aí para vocês verem passo a passo aqui como é que vocês vão fazer implementar essas técnicas, né? Então, são 3 formas para vocês ampliar a sua rede de contato e usarem técnicas para impulsionar os resultados, ou seja, são coisas para realmente potencializar o que já gera negócio para o escritório hoje. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. É muito bom quando a gente começa assim, porque, no geral, a gente consegue ver resultados de forma mais imediatas, né? São outra expressão que a gente usa na implementação de estratégias são as quick wins, né? Vitórias rápidas. Por quê? A gente pega aquilo que já funciona e potencializa, né? Pega aquilo, aquele resultado que você já está tendo e aumenta a temperatura ali, né? Faz com que aquilo fique aquecido. Só que faz isso de forma organizada, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, realmente recomendo que vocês comecem por aqui e façam vocês mesmos, né? Bom, e aí, assim, uma das formas é eventos. E aí você vai falar, Marielle, mas isso eu já faço. Você vai falar isso de agora até o final da nossa conversa aqui hoje, tá? E eu espero que você fale mesmo. Porque a ideia é que a gente pegue o que você já faz e organize, potencialize e monte uma estrutura que você consiga, por exemplo, ensinar para quem está chegando agora, né? Olha, quando você for ao evento, faz isso, faz aquilo, que assim a gente tem mais possibilidades. Bom, então, primeiro vamos pensar assim, por que os eventos são importantes fontes de captação de clientes? Já pararam para pensar sobre isso? Vocês vão sempre a eventos, estão sempre aí circulando, eventos das suas áreas do direito, eventos do segmento de mercado do seu cliente, eventos que o escritório organiza, eventos que o sócio faz palestra, tá? O evento é uma coisa que super está na pauta
dos escritórios de advocacia. E eu sei que vocês investem tempo de vocês indo, palestrando ou organizando eventos, porque vocês querem extrair dali potenciais novos negócios. Mas por que é desse jeito? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que é desse jeito, Rafael? Na verdade, o conceito primário, óbvio, de qualquer negócio, você precisa de duas pessoas para fazer um negócio, né? Você precisa de alguém que forneça um serviço e alguém que queira aquele serviço. E assim, não é fácil encontrar solto, né, na rua, andando, caminhando, falando, pessoas interessadas no seu serviço, a não ser que ele seja um serviço muito básico. Então, o que o evento faz? Ele reúne num lugar várias pessoas que já estão interessadas naquilo. Por isso que a gente fala sempre para os nossos clientes, ao invés de buscar muito por eventos da sua área, eventos jurídicos, vai buscar eventos da sua área de atuação, vai buscar eventos do setor que você quer entrar, ou do setor que você já atende, porque ali vão estar reunidos os seus potenciais clientes, que, como eu falei, se você for buscar um a um, você vai ter muito trabalho para fazer, para encontrar essa pessoa, para depois marcar uma reunião, enfim, talvez vai demorar e vai demandar esforço. O evento já está ali tudo junto. Mesmo quando você vai para as redes sociais, não, então não quero fazer evento, eu quero fazer rede social. Você vai precisar do mesmo método. Você vai precisar encontrar pessoas interessadas no seu serviço, depois chamar elas para tomar alguma ação, seja fazer uma reunião um a um, ou seja, enfim, se interessar por algum material seu e tal. Quando você vai até um evento, seja participando, patrocinando, aquilo já está tudo reunido. Então, assim, é maravilhoso, porque as pessoas já estão ali. Basta você fazer um estímulo que faça sentido para elas, que a coisa acontece muito mais rápido. Então, eu acho que o principal do evento é esse. Mas existem outras características que não ficam tão claras, tão nítidas, que é, por exemplo, os gatilhos mentais, que a gente fala tanto, né? Os famosos gatilhos mentais. Parece papo de vendedor, papo de marqueteiro moderninho, mas, cara, esse é um estudo muito sério, é neuromarketing, cara, é uma ciência, não é achismo, e diz que quanto mais escasso uma coisa mais valiosa ela é, né? Isso daí não precisa nem de neuromarketing, né? Desde sempre o homem faz troca, faz comércio e o ouro vale tanto que ele é escasso. Então, as coisas mais escassas valem mais. Nos eventos, geralmente, os conteúdos que são apresentados nos eventos não são conteúdos que estão disponíveis por aí. Pelo menos não deveriam, e na maioria das vezes não são. Quando a pessoa vai para dentro de um evento apresentar alguma coisa, geralmente ela quer apresentar uma coisa muito importante para ela. E aí, naturalmente, esse conteúdo que você vai assistir no evento, ele se torna escasso, se torna valioso, e aí ativa o gatilho mental da escassez. Então, assim, naturalmente é uma coisa que atrai as pessoas, um evento. Então, seja um evento que você vai patrocinar, seja um evento próprio que você vai produzir, o gatilho da escassez, ele vai ser o grande chamariz para as pessoas participarem daquilo. Não só da escassez, mas, enfim, de outros gatilhos mentais que vão ser ativados ali, como gatilho mental da aprovação social. Ou seja, se várias pessoas estão naquele evento, é porque aquilo dali é bom, aquilo dali é interessante. Você naturalmente vai achar aquilo também importante e outras pessoas também. Quando você fizer um evento no seu escritório e convidar vários potenciais clientes de uma área talvez parecida, quando eles se verem ali dentro, eles vão falar, caramba, realmente, viu? Que bom que eu vim nesse evento, que eu conheço a pessoa aqui, conheço aquela outra ali, ou conheço a empresa dela dali. Ou seja, se eles estão aqui, estamos todos aqui, é porque tem alguma coisa valiosa. E por aí vai. Perfeito. Vamos tentar entender isso, assim, olhando para o que a gente tem falado, Rafael, aqui na nossa jornada da prospecção de cliente, que é o funil, né? Quem já esteve aqui nos nossos episódios, né? No episódio, 2 episódios anteriores a esse, né? A gente mostrou funil de marketing e funil de venda, para a gente localizar isso que o Rafael estava falando sobre por que os eventos são esse lugar de potencial. O relacionamento é óbvio, né? Porque, como o Rafael falou, reúne pessoas
com interesse comum. E aí eu achei interessante, Rafael, quando você falou, às vezes a pessoa fala, não, então se é isso, eu tenho que reunir mais pessoas, eu vou para a rede social. Aí você vai para o outro polo, né? Porque aí você reúne muita gente, né? Um volume massivo de pessoas, mas nem todas elas necessariamente, pensando no número geral de usuários das redes, nem todas elas vão ter interesse sobre o seu produto. O evento é esse filtro, né? Junta realmente um número relevante de pessoas, mas todas com interesse comum. E aí é quando começa o nosso funil, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, vê o tema de um evento, o tema da sua palestra, né? A palestra do seu escritório no evento, que isso também é um outro desafio. Essa semana eu estava conversando com um escritório fazendo planejamento justamente para eventos, e a gente estava falando sobre isso. Poxa, mas é um evento com várias palestras, de vários escritórios. Como é que eu vou fazer assim, com um público que tem o tempo muito escasso, assim, muito desafiador? A gente está falando de executivos de grandes empresas, que a pessoa muitas vezes se inscreve para um evento de dia inteiro, por exemplo, mas não necessariamente fica o dia todo. Como é que você faz com que aquela pessoa que é importante para o seu escritório tenha interesse na sua palestra para além do evento, né? Então, isso é o que está aqui no começo dessa jornada, né? No começo desse processo. Então, o seu cliente, o seu potencial cliente, viu lá a divulgação do evento, né? Descobriu esse evento aqui na rede social ou porque recebeu um e-mail marketing e tal, se sentiu atraído por aquilo e fez aqui o processo que a gente chama de conversão. Então, lá no evento, aquele momento do evento ali, ele já é o meio do caminho, né? Já é o meio do funil. Por isso que o evento realmente, assim... aí agora vocês estão entendendo por que os escritórios investem muito em evento. Você que é sócio, dono do escritório, talvez já faça isso nesse fluxo, né? Porque o mercado todo faz, todo mundo patrocina, não sei o quê, e nunca tinha parado para pensar nesse movimento, né? Nesse investimento, com esse olhar da estratégia de geração de negócios. Você só via a coisa acontecer, né? A gente investe em evento e do evento a gente tira reuniões. Mas por que isso acontece? O que está por trás disso, independentemente de você fazer isso de forma estratégica até agora? Porque agora você já vai olhar isso com o olhar da estratégia de prospecção de clientes. Então, esse momento do evento, ele já é aqui, o meio do caminho. É onde a pessoa vai, lá na sua palestra, ter mais entendimento sobre o problema que eventualmente ela tem, uma oportunidade daquele assunto, daquela área do direito para o negócio dela, e começa a considerar essa solução. Então, por isso que, de fato, é mais fácil você agendar uma reunião aqui, né, e fazer essa conversão para um relacionamento mais próximo a partir dos eventos. E aí é o que a gente vem falando, né? Você potencializar e usar as técnicas de networking e de relacionamento nesse momento aqui. Porque, é claro, é nessa hora, Rafael, que normalmente as pessoas falam assim, não, mas eu vou mandar esse sócio aqui, essa pessoa aqui para o evento, porque essa pessoa é melhor de relacionamento, essa pessoa é melhor de networking. E, gente, é claro que algumas pessoas desenvolvem isso, têm isso mais naturalmente desenvolvido. Mas é isso que a gente está falando, assim, a gente vai ficar sempre dependendo do talento natural das pessoas, ou a gente vai investir em capacitação, em entender o que essa pessoa faz que gera mais conversão, para a gente poder replicar isso e ampliar as possibilidades, as oportunidades do escritório. É essa a nossa proposta aqui, mas eu queria que vocês entendessem isso. E aí, assim, gente, para cada escritório, para cada evento, para cada situação, né, vão ter padrões diferentes. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês reúnam essas pessoas que vocês consideram que têm esse talento e, de repente, começa a colocar no papel. No episódio anterior aqui do Jornada da Prospecção de Clientes, a gente falou sobre essa reunião do brainstorming, né? Faz isso também com as pessoas que vocês já acham que tem esse talento. O que você faz? E você faz o quê? E tal. E vamos colocando isso no papel para a gente tentar encontrar alguns padrões, né? E replicar. E aí, uma outra coisa que é importante, assim, que todo mundo tenha consciência, né? O que acontece aqui
nesse meio do caminho, na hora que a pessoa está assistindo a palestra, na hora do coffee break que vocês estão conversando e tal, existem coisas, como o Rafael estava falando, que são os gatilhos mentais, né? Todos esses gatilhos mentais, eles são naturalmente acionados em quem está participando do evento. Aqui eu estou falando o que acontece na cabeça do seu potencial cliente, mesmo que ele não queira, tá? Isso aqui, ele não tem controle sobre isso. Isso vai acontecer. Ele vai ao evento, como o Rafael falou, ele vai ao evento porque ele tem a sensação, ele se dispõe. Gente, pensa, às vezes é um evento de dia inteiro. Quando que você consegue um executivo, um diretor, com uma agenda muito ocupada, que muitas vezes não tem tempo para te responder uma mensagem de WhatsApp, essa pessoa se dispõe a estar o dia todo sentado numa cadeira ouvindo uma sequência de palestras. Por quê? Mentalmente, lá no cérebro, no neocórtex dele, bate um negócio falando: olha, se você não for nesse dia, você não vai mais ter acesso a esse conteúdo, que é super importante para a evolução do seu negócio, para a sua manutenção no cargo, para o aumento que você quer para juntar o dinheiro para fazer a sua viagem de família, entendeu? Entram coisas que ele não tem controle sobre isso. Nenhum de nós temos, tá? Isso aqui acontece naturalmente. Então, gatilho mental da escassez passa por aí. Lá dentro, né, estando no evento, ele vai experimentar, sem saber, sem perceber, o gatilho mental da afeição, que é, ele vai ver, de preferência, a sua palestra e vai falar: nossa, de fato, esse conteúdo parece que foi pensado para mim. Não é isso, Rafael? Fala para a gente do gatilho da afeição. Exatamente, que é quando você. É aquilo que a gente estava falando. Muito. Se você tem um negócio, se você é especialista em alguma área, você consegue fazer uma prospecção, você consegue fazer uma venda. Então, quando a gente fala de afeição, é entender o que aquela pessoa precisa, o momento em que ela está, o momento em que o negócio dela está, e oferecer um conteúdo que faça sentido para ela, que auxilie ela de alguma forma. E aí, quando ela vê esse conteúdo reproduzido, ou quando ela vê você falando de coisas que tocam no dia a dia dela, naturalmente ela vai se tornar afeita, ela vai gerar uma conexão com você. É o gatilho também mental que a gente fala da empatia. A pessoa olha aquilo e fala: legal, pô, eu estava precisando disso, ou realmente isso daqui faz sentido para mim. Então, a afeição é um dos gatilhos muito ativados em eventos quando você consegue produzir um conteúdo que faça sentido para ela. E aí talvez você esteja pensando: mas olha, eu também vou a evento em que eu não faço palestra, né? Só serve para quando a gente está fazendo palestra? Não. Aquele momento do... É claro que assim, quando a gente tem níveis aí, né? Quando é um evento, por exemplo, promovido pelo escritório, né? Que é o escritório que está convidando, esse gatilho mental, esse pipeline de gatilhos mentais aqui, eles acontecem inteiros relacionados ao escritório, porque essa mesma sensação da escassez é voltada exclusivamente para aquele evento organizado pelo escritório. Como só tem a palestra do escritório, esse gatilho da afeição e da empatia também pelo conteúdo gerado para o escritório. Mas digamos que não foi isso, né? Você não foi o escritório que organizou o evento, não foi o seu sócio, o sócio do escritório que fez uma palestra, você só foi ao evento como participante. Botou lá seu crachinho de atendi e foi, né? De participante, e está lá circulando, fazendo networking com as pessoas e tal. Ainda assim, a gente consegue aproveitar essa movimentação e, de novo, que é normalmente natural, né? Você está ali, conversa com um, conversa com outro e tal, mas o que eu quero aqui é que você tenha consciência sobre o que você está provocando ou que você pode provocar em termos de gatilho mental nas pessoas, né? Para que você comece a fazer isso de forma intencional, ou que você comece a perceber quando essas coisas estão acontecendo e possa usar isso a favor da sua prospecção. Então, a aprovação social é uma coisa que super pode acontecer numa situação como essa, né? Se você está conversando ali com um potencial cliente e nessa rodinha chega um cliente seu que começa enfim, trocar ideia com você e falar bem de algum projeto que vocês estão desenvolvendo juntos e tal, isso acontece uma vez, outra vez, ou a pessoa que conversou com você daqui a pouco está conversando com o seu cliente e a pessoa fala, né? Tem várias pessoas ali validando a sua autoridade, a sua especialidade naquele assunto, naquele tema, isso é uma maneira
de acontecer a aprovação social. Teve um outro que a gente não anotou aqui, que é a questão da identificação, né? Então, você está conversando com alguém que é um potencial cliente, e aí você começa a falar, não, aqui também no evento, eu estou com um cliente aqui que também atende, também é desse segmento, ou também já superou esse desafio que a gente está conversando aqui e tal. Claro que não são essas palavras, né? Mas mostrar que existem outras pessoas ali naquele ambiente que também passam pelo mesmo desafio, que você está contribuindo para encontrar as soluções e aproveitar as oportunidades, gera também esse outro gatilho, que é o gatilho da identificação, que não ficou aqui, e é o gatilho da prova, né? Também. Inclusive, Rafael, eu acho que evento é um dos melhores lugares para os escritórios poderem usar esse gatilho da prova, que é muito difícil de usar no marketing jurídico. Eu vou dizer para vocês por quê. Gatilho da prova, no geral, tá? Na literatura do marketing, vamos dizer assim, de uma maneira geral, a maneira mais fácil de você gerar gatilho da prova é mostrar o quê? Caso de sucesso. Né? Então, quando alguém está querendo, ao contrário agora, né? Quando é o escritório que está sendo prospectado por alguém, ele fala, a gente já fez isso aqui, ou isso aqui, enfim. Quando você vê que outros negócios, outras pessoas com as mesmas características que o seu negócio ou que você já tiveram resultado com aquela solução, você tende a acreditar mais confiança àquilo que está sendo dito, né? Por que é difícil fazer isso no mercado jurídico? Por conta dos regramentos, né? A gente não pode falar de casos, de clientes, de resultados, não pode usar isso como marketing, né? Enfim, de uma maneira institucional. Agora, não impede que numa conversa, numa troca de ideia e tal, faça um comentário aqui, ali, que o seu próprio cliente que esteja no evento, num ambiente como esse, valide aquilo que você, por exemplo, apresentou na palestra, ou que você conversou com a pessoa ali. Então, esse gatilho mental da prova, ele acontece de uma maneira muito natural nos eventos e é um dos raros canais onde a gente consegue fazer isso acontecer. Então, assim, a gente quis explicar para vocês esses gatilhos que, como eu falei, já acontecem naturalmente, mas para vocês, por exemplo, conseguirem ajustar o seu discurso, o seu pitch, como a gente fala nas estratégias de venda, né? Ajustar o seu discurso, ajustar aquilo que você vai falar e começar a fazer isso de maneira intencional. Então, se eu quero, me aproximar da pessoa, fazer com que a pessoa gere uma conexão comigo, como é que eu vou gerar esse gatilho da afeição? O que eu posso fazer? O que eu posso falar? E, gente, assim, parece uma coisa muito minuciosa, muito ninja, né? Eu vou falar isso e a pessoa vai... Mas isso acontece naturalmente, assim, né? Principalmente se você tem domínio e conhecimento sobre aquilo que é importante para o seu cliente, para o seu potencial cliente, para o mercado dele, para a empresa dele. É isso? Exatamente. Eventos, cara, é fundamental. E esses detalhes, eu acho que vão ajudando, né, vocês a tangibilizarem a importância dos eventos. Os gatilhos mentais, a função básica deles, que é reunir muitas pessoas que, na verdade, ele reúne muitas pessoas com potencial interesse, com o mesmo interesse sobre aquele serviço. E mais ainda, se a pessoa se deslocou de casa até o evento, ela já está muito mais próxima de uma compra, porque ninguém sai de casa se não tiver nenhum interesse. A pessoa não vai se ela não tiver interesse. Pelo menos um mínimo, assim. E aí vão ter tudo, vão ter todo tipo de pessoa naquele evento. Vai ter pessoa que está desesperada pelo que você oferece, vai ter, que ela só precisava, ela na verdade nem sabia onde buscar direito, ela viu os sites e tal. Quando ela vê que vai ter um evento sobre aquilo, ela fala, cara, é isso, eu vou tirar algumas dúvidas, talvez, e vou comprar, porque eu já estou querendo comprar isso. Então vão ter essas pessoas, que você basta abrir, basta fazer um evento, que provavelmente você vai ter essa pessoa perto, e vão ter aquelas pessoas que estão talvez no nível mais intermediário, do tipo, mas será que isso é para mim mesmo? Será que eu preciso disso? Vou lá no evento ver. E aí ela vai no evento com uma série de dúvidas, com uma série de objeções, e quando ela clarifica aquilo através do seu conteúdo, ela talvez tome uma decisão favorável à compra, se não naquele evento, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês,
ela vai tomar a decisão dela. Então, você reúne pessoas interessadas naquele tema e interessadas numa compra, numa aquisição de serviço, no caso. Perfeito. Bom, e aí seguindo aqui nas nossas formas de ação, né? Então anotem aí, eventos é uma delas, e agora vocês já sabem por que é e como fazer, né? E o que vocês podem fazer ali para aproveitar. A outra forma é o LinkedIn, né, gente? É uma coisa, eu gostei, assim, eu quis de propósito trazer essa foto aqui com foco para reforçar que está nas suas mãos, literalmente, todos os dias, uma ferramenta, né? A gente falou de ferramenta, às vezes você pensa, vou contratar um CRM, vou contratar uma ferramenta de atendimento, uma coisa de automação e tal, e tem aí na sua mão uma ferramenta poderosíssima para você impulsionar, ampliar organicamente a sua rede de contatos. A gente vai entender no slide seguinte por que isso acontece, né? Manter esse relacionamento constante e alimentando essa percepção de autoridade que as pessoas criam de você ou que você quer construir na sua área de atuação no direito, tá? Então, a gente vai seguir aqui para entender, assim, por que o LinkedIn é esse lugar que potencializa o seu network e cresce. Porque ele é uma plataforma criada para isso, gente. Assim, a gente eu ouço muito, né? Faço workshops aí de LinkedIn e tal para os escritórios, e até hoje cada vez menos, mas ainda ouço essa ideia de que o LinkedIn é uma rede social para encontrar emprego ou para encontrar alguém para ocupar uma vaga de emprego. Serve para isso também, tá, gente? Mas na origem o LinkedIn, e cada vez mais eles deixam isso evidente, né? E formatam o algoritmo da rede para isso, para ser uma rede de networking. O LinkedIn é um lugar para fazer networking. Não sou eu que estou dizendo. O CEO do LinkedIn fala isso. O diretor do LinkedIn na América Latina fala isso o tempo todo. Todo o conteúdo do LinkedIn fala isso. É uma rede de networking. E networking serve para um mundo de coisa, né? Tem gente que vai usar o networking para encontrar um ótimo profissional para uma vaga muito específica que está com dificuldade de recrutar. Tem gente que vai usar isso para se conectar com clientes, potenciais clientes, e fazer aumentar a sua autoridade na sua atuação na advocacia, que pode ser o seu caso, né? Então, por que isso acontece? E acontece de forma muito orgânica. É mais ou menos dessa forma aí, estão vendo esses bonequinhos? Mais ou menos dessa forma aí que acontecem as conexões no LinkedIn, né? Que as pessoas se encontram no LinkedIn, se acham dentro do LinkedIn. Então, tem ali você e o seu perfil belíssimo, ótimo. Aí você vai conectando as pessoas, né? Entra no perfil da pessoa, clica naquele botãozinho ali azul do conectar, as pessoas te pedem conexão e tal. Basta, tá? Porque no momento em que você faz isso, assim, tem muitas outras coisas para você fazer, mas como a gente está falando hoje de pequenos passos, é isso, né? Conectou com as pessoas, né? Então, lembra do evento? Fez contato com a pessoa lá e tal, conectou, vamos usar isso, né? Saiu do evento, conectou com a pessoa ali no evento. Naturalmente, conforme você vai usando o LinkedIn, vai estando presente, curtindo, comentando as publicações e tal, o algoritmo faz o seu perfil aparecer para o que a gente chama de conexões de segundo nível. Então, se você reparar, entra depois da nossa live, entra lá no LinkedIn e observa. Do ladinho do nome de toda pessoa que aparece ali no seu feed, tem um númerozinho. Primeiro, segundo, terceiro. Geralmente, primeiro e segundo é o que aparece mais no seu feed. Isso é o LinkedIn te indicando, olha, essa pessoa é seu primeiro nível de conexão, ou seja, ela já está na sua rede primária, ela já te adicionou, digamos assim, no LinkedIn. Agora, se ela for do seu segundo nível, ela é alguém que tem contato com alguém da sua rede, mas ainda não tem contato direto com você. E aí é a hora que você pode ir ampliando a sua rede, conectando novas pessoas que eventualmente você talvez não conheça, ou talvez não conhecesse, não fosse pelo LinkedIn. Ou alguém, né? Eu já vi isso acontecer, assim, mais específico esse exemplo que eu vou dar, mas já vi acontecer. Alguém de escritório que viu que tinha uma pessoa da sua rede de segundo nível
que era a conexão de alguém que é muito próximo dela, né? De alguém de relacionamento pessoal. E alguém do primeiro nível era alguém com quem a pessoa do escritório tinha abertura para falar, poxa, me apresenta para essa pessoa aqui, porque, né, é uma pessoa importante para eu ter na minha rede de contatos, no meu networking. Ah, marcaram um café? Não, foi uma apresentação tão simples quanto mandar um e-mail, colocar as pessoas em contato e fazer com que essa pessoa aqui passasse a acompanhar mais diretamente o perfil da pessoa do escritório ali no LinkedIn. Então, gente, e isso acontece até o terceiro nível de conexão, que a gente chama, tá? Podem ter pessoas que não estão na sua rede direta de contatos, mas são conexão de alguém que é sua conexão. Até o terceiro nível, você consegue encontrar essas pessoas no LinkedIn, tá? E agir de uma maneira mais proativa para ir ampliando a sua rede de uma maneira estratégica, né? E conectando, adicionando a sua rede primária pessoas que tenham o perfil dos seus potenciais clientes. E como é que você vai fazer isso no dia a dia, tá? Primeira coisa, gente, é quase óbvia, mas você precisa acessar o LinkedIn. Se você não estiver no LinkedIn, você não consegue ver essas conexões, tá? Então, básico. Acessar o LinkedIn. E por que todo dia? Porque o algoritmo sabe se você acessou ele só sexta-feira passada e vai voltar lá hoje para investigar isso aqui que eu te mostrei. Tá? O algoritmo sabe disso. Quem já está aqui no LinkedIn assistindo a nossa live já está 3 passos à frente dessa história aqui, tá? Mas tudo bem, mas fiquem de olho aqui nessa dica. Então, acessar o LinkedIn todo dia, básico, tá? A dica que eu sempre dou é baixa o aplicativo do LinkedIn no seu celular, se você ainda não tiver, coloca o botãozinho do aplicativo do LinkedIn do lado do WhatsApp, que aí você vai lembrar de acessar todo dia. Maravilha. A segunda coisa é interagir, né? Porque se você... beleza, eu estou acessando o LinkedIn todo dia, mas não estou interagindo com ninguém, não estou curtindo um post aqui, mandando uma mensagem ali, adicionando novas pessoas a colar, não sei o que, estou fazendo nada. Entrei e fiquei só observando. É igual se você fosse no evento, lembra dos eventos? Se você for no evento e não conversar com ninguém. Entrar no LinkedIn e não interagir com as pessoas é a mesma coisa, tá? Só que no LinkedIn ainda tem um adendo, né? Quando você começa a ficar mais ativo, fazer coisas simples, como curtir uma publicação, deixar um comentário numa outra publicação, comentário simples, parabéns pela sua conquista. Coisas muito simples, não precisa ser nada super aprofundado em termos de interação, você vai tracionando o algoritmo. E o algoritmo não só percebe, poxa, essa pessoa está mais ativa, está mais presente, acessando todos os dias, mas também está mais ativa. E o que ele faz? Coloca você numa outra prateleira aqui, né? Vai dando mais relevância para o seu perfil. Ele valoriza os perfis que estão mais presentes e mais ativos. Basta isso? É um começo, né? Mas o outro passo é ter assertividade no seu conteúdo, porque, Rafael, eu já conversei recentemente, no final do ano passado, eu dei um workshop de LinkedIn, e aí tinha o sócio do escritório onde eu estava dando workshop, ele falou, não, eu agora me comprometi com o meu LinkedIn. Eu acesso todo dia e eu publico conteúdo todos os dias. Eu falei, menino, você vai dar conta disso? Não, fiz uma pauta no final de semana e ele estava com uma filha pequena. Vamos deixar esse adendo aqui. Final de semana, faço uma pauta, publico sempre uma notícia, tal. Eu falei, olha, muito legal a sua iniciativa, tá? Se você conseguir sustentar isso, é ótimo, realmente você vai ficar muito presente, mas não precisa. Pensa na possibilidade de você usar esse tempo que você está usando no final de semana da sua família para pensar assim, produzir um conteúdo da semana, mas assim, aquele conteúdo, aquele bom, né? Que vai fazer com que as pessoas realmente reflitam, que tragam insights, que seja... Lembra do gatilho mental da afeição? O conteúdo certo também gera isso, né? Aquele que a pessoa vai ler e fala, caramba, isso é realmente o que eu precisava ler, eu estava precisando, né? Estava precisando de uma informação como essa, ou o que eu gosto muito de provocar, o efeito ainda não tinha pensado sobre isso, né? Então, esse conteúdo, eu falei, pense em usar esse tempo do seu final de semana, produzir um desse por semana, e vai. Ficamos ali, né? Saí do workshop e tal, isso foi mais ou menos ali outubro, novembro.
Aí, quando foi agora, no começo do ano, ele voltou para me procurar e falou: olha, acho que eu vou repensar e tal. Enfim, está fazendo um ótimo conteúdo semanal, enfim, e remodelou. Porque realmente, assim, né? Você postar muito, 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 além de tomar muita energia, gastar muito do seu tempo, do seu fôlego, é difícil ter fôlego para postar todo dia no LinkedIn, né? E é difícil ter assunto relevante, realmente relevante todos os dias, né? A tendência é você virar um comentarista de notícias. Então, pensar em conteúdos com assertividade, né? Rafael já está fazendo isso no LinkedIn dele, que eu estou observando. Nossa, funciona muito. Seguir passo a passo aqui, estritamente, as dicas da Mari. Cara, é impressionante. Eu me sinto menos culpado, assim, sabe, quando eu faço um por semana, porque antes eu ficava nessa neura também de fazer muito conteúdo e acabava que ficava aguado. Eu ficava pegando coisas assim, deixa eu ver se tem uma notícia que eu possa comentar, deixa eu ver se tem algum artigo no meu site que eu achei legal e tal. Às vezes eu até faço isso, pego um artigo bacana que eu acho que faz sentido para aquilo, ou trago para o dia a dia, mas tem que ter muito contexto para isso. Então, eu acho que um por semana me dá um tempo suficiente para eu pegar um artigo com calma, ler ele, ver se eu pego uma notícia do dia a dia e encaixo aquilo para que aquilo gere atenção da audiência, ou simplesmente faço um comentário, e aí eu faço uma variedade de assuntos e aquilo mantém o perfil ativo. Eu gosto sempre de um conteúdo que fale sobre marketing, né, que é o que a gente vende, marketing jurídico. Gosto de um conteúdo pessoal, assim, do meu dia a dia, só que é um por semana, então, assim, você não vai ver isso toda semana. E gosto, às vezes, de pegar um conteúdo que eu gostei, faço um comentário, faço um repost como um comentário. E aí aquilo aparece como se fosse um post novo no meu feed e dá muito resultado. Nossa, toda hora tem, não sei quantas pessoas viram seu perfil essa semana. E geralmente pessoas dentro do meu público de interesse. Claro que às vezes aparecem pessoas que parece vendedor, parece uma pessoa querendo me oferecer alguma coisa, mas no geral faz parte. São pessoas interessantes que eu sei que às vezes, e muitas vezes, o negócio não vai começar dali. O start não vai ser dali, apesar de que muitas vezes sim. Mas eu sei que o meu perfil é parte da jornada dele. Então eu estou sempre alimentando ali para que quando ele passe pelo meu perfil, a jornada faça sentido e ele siga até o final da jornada, que é pedir uma reunião com a gente e tal. O perfil da Mari é o melhor pedágio de jornada de cliente da Tá Ligado. Cara, impressionante. Sei lá, 95% das reuniões que eu faço de prospecção e venda, porque eu procurei pela Tá Ligado, aí achei o perfil da Mari, aí vi os negócios que eu gostei, tananã, e aí queria saber mais. Cara, é um super pedágio, não tem como fugir dele. É o pedágio ali da vida, da jornada do cliente. Rafael revelando segredos. Vamos em frente para a gente não revelar mais. E, gente, para a gente ir se encaminhando assim, eu falei de 3 formas, né? A outra forma que a gente gosta, né, que a gente tem visto, e que, resgatando aqui o início da nossa conversa, é uma coisa que está no dia a dia dos sócios, dos escritórios, individualmente ou na estratégia de marketing institucional, é o e-mail, tá, gente? Vamos desmistificar essa ideia de que o e-mail morreu. Não morreu. E-mail está aí, vivíssimo, pleníssimo, funcionando muitíssimo bem, se você usar ele da melhor forma, tá? Então, se você está aí pensando, eu vou contratar uma ferramenta de CRM, talvez seja o seu caso, tá, gente? Eu não estou aqui espinafrando o CRM, não. O CRM é maravilhoso, maravilhoso, adoro, né? Parabéns aí aos desenvolvedores de plataformas de CRM que realmente facilitam muito os fluxos de prospecção de clientes. Mas lembrem que a gente está falando de primeiros passos, né? Então, dentro desses 3 primeiros passinhos aqui, dos baby steps que a gente está comentando hoje, e-mail, gente, assim, se você está nesse momento de dar pequenos passos iniciais, e já está olhando para o CRM, você está querendo correr uma maratona com uma perninha de bebê.
Então, talvez você tenha que olhar para essa ferramenta aqui, ó, já está aqui, sua aliada de tantos anos, e-mail, né? Vamos dar um crédito para ela. Por quê? A gente precisa usar a ferramenta da melhor forma, né, gente? Ferramenta, ela é exatamente o que ela é. Ela é uma ferramenta. Agora, como você usa ela, e aí eu estou falando de e-mail e serve para todas as outras, como você usa as ferramentas é o que vai determinar o resultado que você vai alcançar, sabe? Serve para e-mail e serve para chave de fenda. Se você quiser usar a chave de fenda para martelar um prego, pode funcionar, mas se usar o martelo é muito melhor, entendeu? Então, pensar no que você quer da ferramenta. E o e-mail, ele te dá muitas possibilidades, assim, desde do relacionamento mais próximo, né? Por que e-mail é relevante nessa estratégia de relacionamento com os seus clientes e realmente é uma ferramenta que ajuda nesse processo de prospecção, ajuda a potencializar as oportunidades de negócio. Primeira coisa, porque é a ferramenta 1 para 1 ali, né? Também tem o WhatsApp. Ok, mas o WhatsApp é um nível muito mais íntimo do que o e-mail, tá? Se você está ainda começando, né, uma abordagem com potencial cliente e tal, é por e-mail que você vai se comunicar no individual, né? Então, a gente veio, filtrando aqui. A gente falou de eventos que reúnem muita gente, LinkedIn para você ter as pessoas que você quiser na sua rede e o e-mail para quando você precisar desse relacionamento mais próximo, mais individual. E uma outra coisa, gente, é que assim, e-mail, ele é uma forma de filtrar a informação. Parece dissonante do que você talvez vivencie no dia a dia. Mas eu recebo muito e-mail, ouço isso, né? Eu recebo um monte de e-mail que eu saio apagando, não sei o quê, potencialmente porque as pessoas estão fazendo da forma errada. E ainda tem muita gente usando e-mail da forma errada, muita gente. Mas ele filtra a informação quando você direciona o assunto, direciona o conteúdo, a gente vai ver isso no próximo slide, para o perfil da pessoa que vai receber aquele e-mail. Mas, de alguma forma, ele filtra as informações no sentido de que um e-mail, uma mensagem de e-mail, ela tem muito menos informação do que a rede social, do que a imprensa, do que um evento de um dia inteiro, né? Ali, a atenção da pessoa, normal, se a pessoa abriu o seu e-mail, a atenção dela está direcionada para aquele conteúdo potencialmente por muito mais tempo do que o feed que ela está o conteúdo que passa rolando rápido no feed da rede social. Então, esses microcomportamentos, eles são importantes para a gente ir aprimorando e apertando os parafusos das iniciativas que você já faz hoje. Eu tenho certeza absoluta que quando você está num processo de prospecção, marcando reunião, enviando proposta, não sei o quê, o e-mail passa nesse caminho. E se você já está usando, usa da melhor forma. É isso que a gente quer trazer aqui hoje para você. Tá? Então, vamos olhar aqui como é que faz, como é que usa da melhor forma. Primeira coisa, enviando o conteúdo certo para cada público. Segmentação, tá, gente? Aí sim você pode usar uma ferramenta. Olha aí que bom! Tem ferramenta de automação de e-mail que ajuda você a segmentar os e-mails. Mas eu não tenho, meu escritório é resistente, não quer contratar. Tá bom, separa numa planilha de Excel, né? Aqui, clientes dessa área tal, potenciais clientes dessa área tal. Como eu falei, gente, é organizar a casa antes de começar a dar passos maiores, né? E é curioso, Rafael, porque quando a gente vai conversar sobre isso com os escritórios, é natural assim que os escritórios estejam querendo grandes estratégias mas tem uma ferramenta para fazer isso e tal, não sei o que. Quando a gente começa a falar sobre e-mail, eu falo, não, com certeza tem, tá? Mas assim, você tem... Como é que está o seu mailing hoje? Como é que está a sua lista de contatos? Aí é sempre a mesma resposta. Sempre essa reação, né? Então, gente, assim, se você ainda não tem sequer a lista de contatos do escritório organizada, dá um passinho atrás, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho e arruma a sua lista de e-mail. Então, cada área pode ter a sua. Vocês podem juntar isso numa grande lista e fazer várias segmentações por segmento de mercado e tal, porque isso é o que vai direcionar e orientar para quem que você vai enviar determinado conteúdo. Senão,
aí sim vira aquele e-mail que bate na caixa de e-mail e a pessoa apaga, porque você não pensou que vou mandar isso aqui para esse grupo de pessoas, porque esse conteúdo tem muito a ver com esse grupo de pessoas. Exato. E assim, o conteúdo do e-mail, ele é muito valioso, porque ele tem um caráter 1 a 1, né? Ou seja, recebi isso para mim, ou seja, se alguém mandou isso, e se você fizer isso bem feito, ele vai ter esse caráter 1 a 1, e ele tem um caráter muito exclusivo, né? Assim, é aquilo que você falou, é uma informação que não está por aí, ou não está por aí fácil de ser encontrada. Ela pode até estar, mas você vai ter que saber, você vai ter que entrar no site do blog, numa área específica para ler aquela notícia. Quando ele te manda isso por e-mail, ele está facilitando a sua vida. Ele está te poupando tempo de procurar essa notícia ou de achar aquilo, mesmo que aquilo não seja exclusivo por e-mail. Eu vou trazer um exemplo aqui, até acho que bastante simples, mas para vocês terem uma noção de quando vem de um especialista, o peso que isso tem. Por exemplo, no Brasil agora a gente está tendo muitos casos de dengue, né? Imagina se a sua médica particular, se o pediatra do seu filho te manda um e-mail explicando as coisas da dengue. Olha, está tendo esses casos, os sintomas são esses. Para as crianças com idade até tantos anos, é recomendado que faça isso. A vacina que está no posto de saúde é até 10 anos, mas se você tem filhos menores de idade, pode tomar. Eu não sei se pode, tá? Estou chutando aqui, que o médico mandou isso. Para quem tem filho de pode dar vacina no particular, não pode. Imagina se ele te manda um e-mail com essas informações. Você não vai querer abrir esse e-mail? Pô, você vai abrir na hora, provavelmente, esse e-mail. Assim que ele pipocar, assim, dengue no Brasil, veja algumas dicas para você, enfim, ficar de olho. Aí ele vai pensar no copy lá do headline dele. Então, assim, é uma ferramenta muito importante de relacionamento, muito, muito mesmo, se bem feita. Então, acho que a Mari ainda vai explicar algumas coisas aqui e nesse aí slide. o Rafael acabou já direcionando esse segundo tópico, assim, né, que é o assunto que desperta interesse. Eu que fiz questão de colocar isso aqui, gente, porque assim, vou trazer um exemplo da realidade dos escritórios. Não é incomum a gente ver os escritórios investindo, por exemplo, em newsletters, né? Aí, num nível mais elaborado, o escritório faz uma newsletter específica para uma determinada área de atuação do escritório, ou melhor ainda, uma newsletter específica para um tipo de empresa, um segmento de mercado. Então, eu vou fazer a newsletter do setor de serviços, né? Vou fazer conteúdo só, acertei. Defini meu público, organizei minha lista, tenho aqui uma lista de contatos de pessoas do setor de serviços e vou fazer conteúdo de questões jurídicas só para o setor de serviços. Aí monta isso e tal. Na hora de enviar essa newsletter, coloca lá no assunto. O assunto que aparece na caixa de e-mail do seu cliente, seu potencial cliente, é newsletter edição 3. Assim, potencialmente, se a pessoa não teve curiosidade, tempo de abrir ali para ver o que é, mas assim, as chances são que 70% do seu trabalho foi jogado fora. Porque, gente, lembra que eu falei? Tem muita gente ainda fazendo e-mail de uma forma equivocada. Uma das coisas é isso: as pessoas recebem muito e-mail que não tem interesse, e quando o assunto não já apresenta uma oportunidade, já não precisa, seu e-mail precisa chegar dizendo o que veio. Entendeu? Eu vim aqui para te falar sobre a reforma tributária para o setor de serviço, o que você precisa saber. Pronto, isso é o assunto que de repente você vai falar, opa, tributário, serviço, como é que eu vou ser impactado? Enfim, esse é um exemplo bem simples, tá? Mas o assunto, né, na hora que você for colocar ali, mesmo que seja a terceira edição da sua newsletter, você vai colocar isso em algum outro lugar, né? Isso tem menos importância para quem está recebendo. E aí é isso que o Rafael falou, assim, se a pediatra manda um e-mail falando informativo médico e o conteúdo é sobre dengue, talvez passasse batido, né? Mas fala dengue no Brasil, cuidados com as crianças. Aí já é outra coisa para mim que sou mãe, né? Bom, e aí, assim, embora a gente tenha trazido um exemplo muito voltado para o factual, que é a questão da dengue, no caso do mercado jurídico, assim, o e-mail, por conta de ser um conteúdo, assim, para a gente gerar mais valor, né? Você não vai ficar mandando e-mail todo dia, né? Toda hora que sai uma novidade e tal, não sei o quê. Você tem outros canais mais relevantes para fazer esse alerta para o cliente, né? Tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal.
O que, enfim, não invalida. A gente sabe que tem muitos escritórios que trabalham com o Client Alert, né, alerta de mercado, tal, não sei o quê, e tá tudo bem. Mas esse é um tipo de e-mail que tem esse alerta, né? Ele eventualmente tem menos valor para o cliente do que quando você traz esse alerta com os insights. E aí, por que a gente quis trazer aqui do evitar o factual? É porque nem sempre, e aí não sou eu que estou dizendo isso, gente. Já ouvi de diretores jurídicos isso, de assim, às vezes ele vai. Isso foi uma situação que o diretor jurídico relatou. Recebi um e-mail do meu cliente de um assunto que tinha acabado de sair na imprensa, uma mudança que era importante para o meu mercado. Saiu naquele dia de manhã, o diretor jurídico disse: eu li aquilo na imprensa. No mesmo dia de tarde, ou no mesmo dia, sei lá, poucas horas depois, eu recebi um e-mail do meu escritório que falava sobre esse tema. E aí eu fui abrir com a expectativa de que ele fosse me explicar sobre o assunto. Mas aí, quando eu abri, falava a mesma coisa que eu já tinha lido na... Gente, não tem como a gente ser mais veloz do que a imprensa. Sim, sabe, é muito desafiador você querer ser a fonte de informação primária do seu cliente, né? A não ser que angústia, né? e a não ser que você realmente tenha assim, informações privilegiadas diretamente do judiciário, sabe? E que você possa dar esse furo de reportagem, mas no geral... Assim não faz sentido, né? Porque o seu cliente não quer ser informado por você, ele vai ser informado pela imprensa. Ele quer ser informado assim. Ele não quer receber uma notícia de você, ele quer receber uma explicação sua, ele quer o seu referendo. Exatamente, E aí, continuando a situação que eu estava relatando, né, que o diretor jurídico relatou, ele falou assim, cara, seria muito melhor se eu tivesse recebido aquilo no dia seguinte, mas com um pouco mais de substância. E quando ele falou substância, ele quis dizer valor, né? Um pouco mais de valor. Algo que me orientasse, que me abrisse os olhos para alguma oportunidade que eu ainda não vi, né? Então, assim, é para poder... Esse comentário aqui, gente, é para acalmar o coração de vocês, que nem sempre vocês precisam sair correndo. Às vezes vocês estão com um prazo super complicado para cumprir naquele dia, né? Um monte de reunião, seu dia está organizado, aí você fala, mas por que essa decisão foi sair logo hoje, gente? Agora eu vou ter que parar tudo para escrever um e-mail, escrever um artigo. Às vezes não precisa, muitas vezes você não precisa parar tudo, né? Você pode respirar, ler, se informar sobre o assunto e, de repente, no dia seguinte, enviar uma coisa um pouco mais aprofundada. Vai ter mais valor, né? Então, quando eu falo do evitar o factual, não é assim, ficar trazendo coisas conceituais. Tá? Você pode falar das coisas, falar dos fatos. Talvez você só não precise sair correndo, né? E prejudicar o valor e a qualidade do seu conteúdo e a percepção de autoridade da sua marca e do seu nome, porque isso pode acontecer. Se você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, fala, pô, mas esse cara só me manda a mesma coisa, né? Faz um copia e cola do valor e me manda, eu não quero mais receber e-mail dele, né? Não é isso que a gente quer. Então, trabalhar um pouquinho mais nesse conteúdo. E, por fim, uma coisa mais técnica, digamos assim, que é facilitar a leitura e a interação. A gente sabe, por vivência e experiência, o quanto que vocês são observadores e observadoras da elegância e do visual dos materiais que são produzidos para os escritórios, e assim deve ser, né? Porque isso faz parte da coerência e da consistência da marca. Então, se você investe, por exemplo, num ambiente elegante, o ambiente físico do seu escritório elegante para receber o seu cliente, o seu material institucional, o seu folder é muito bem elaborado, então não sei o quê, toda a sua comunicação também tem que corresponder a isso. Mas a gente não pode abrir mão da experiência do usuário, porque senão você está investindo em tudo isso e não está entregando o principal, que é o conteúdo. E não é incomum da gente fazer, por exemplo, um e-mail marketing, uma newsletter, pensando que a gente vai, assim, botando a letra, né, o tamanho da letra, 2 pontinhos a mais para facilitar a leitura aqui, ó, no celular, principalmente para escritórios que atendem um público com umidade já em que a vista está prejudicada.
e ainda vai ler numa telinha pequena, evitar que a pessoa tenha que dar um zoom, facilitar a vida de quem vai receber o seu e-mail, né? Colocar, se a pessoa tem que clicar no seu e-mail para ler alguma coisa no seu site, por exemplo, botar um botão um pouquinho maior, né? Para, né, o dedo de quem tem o dedo maior, com a tela pequena, a pessoa não clica ali, aí clica no lugar errado, ou clica ali e te manda um WhatsApp, seu e-mail não está funcionando, às vezes está, só o botão estava pequeno demais para ela, entendeu? Então, são coisas, detalhes que acontecem no dia a dia, que às vezes, na correria, a pessoa se interessou pelo assunto, era o conteúdo certo, o assunto estava ótimo, a pessoa se interessou, quis ler, e aí a letra estava pequena demais, ela não conseguiu clicar no botão, não sei o quê, pipocou uma mensagem de WhatsApp, ela esqueceu do seu e-mail, né? Acontece, gente, é o que eu estou falando, microcomportamentos, pequenos ajustes que você pode fazer aí no seu dia a dia. Então, assim, eu sei que, às vezes, o e-mail com a letra um pouquinho maior, com o botão um pouquinho maior, não é tão bonito quanto a gente gostaria que fosse, mas, às vezes, é mais eficaz. E aí, você tem que pesar, né? O que você vai querer privilegiar nesse momento. Exatamente. Eu acho que é muito importante essa parte técnica, mas eu acho que, voltando também ao que a gente estava falando sobre conteúdo, né? Às vezes você não precisa nem gastar muito tempo fazendo uma recomendação para o seu cliente, né? Às vezes é a mesma notícia que ele leu no Valor, mas um primeiro parágrafo com um comentário seu. Já acho que já ajuda bastante, ainda mais se for muito segmentado, melhor ainda, porque você vai falar, de repente, daquela notícia para empresas com essa característica aqui. Aí você fala, ó, para empresas que têm essa característica ou que atuam nesse segmento, essa notícia aqui é importante porque ela traz... Terminou aquilo, coloca a notícia que ele já viu de repente. Ou, se você quiser, você vai fazendo ponto a ponto. Mas, às vezes, é tão simples quanto criar um primeiro parágrafo explicando ou demonstrando para ele que tem uma oportunidade ali, ou acalmando ele, falou, ó, saiu essa notícia aqui, mas fica tranquilo que talvez isso não afete, para lá. Só fazer uma recomendação básica, que eu acho que a maioria também faz, Mário, acho que eles têm muita noção, assim, a maioria faz a recomendação, mas às vezes tem alguns casos em que se esquece de colocar isso, e isso faz toda a diferença na hora de gerar valor para o seu... Não, é claro que, assim, se você conseguir aliar a agilidade com essa qualidade, né, entendendo qualidade, essas características que a gente está falando aqui sobre o conteúdo, é o melhor dos mundos, né? Ontem eu estava em reunião com um outro escritório em que a gente estava justamente comemorando isso, né? Saiu uma notícia, a gente levou isso para a sugestão do grupo ali que organiza a comunicação do escritório, e aí o sócio rapidamente conseguiu preparar um artigo. Isso tudo aconteceu no espaço assim, de horas, né? Então, e aí o sócio preparou um artigo, a assessoria de imprensa entrou no circuito e tal, e matéria na imprensa, assim, tudo muito rápido. Assim, mas isso é uma configuração cósmica que nem sempre acontece, na verdade. É essa, entendeu? Nem sempre está todo mundo com essa disponibilidade. E aí o que eu quis trazer assim, era realmente acalmar as pessoas, porque é claro que foi muito precioso ter esse caso ter acontecido, ter tido, né, uma notícia inédita, um artigo ainda inédito, que a gente viu que boa parte do mercado ainda não estava falando e tal, aconteceu. Mas nem sempre acontece. E quando não acontece, a gente não precisa desperdiçar essa informação. É isso que eu quero dizer. Não consegui publicar com agilidade. O outro escritório já publicou na frente o que eu queria dizer. E aí você não tem mais nada para dizer sobre isso? Não tem nada que você possa acrescentar? Com certeza tem. Né? Os assuntos jurídicos não são tão simples assim, que não tenham outras nuances a serem observadas. Né? Não, e o seu cliente confia em você. Mesmo que um concorrente já tenha falado sobre aquilo, ele quer ouvir aquilo de você. Com certeza, vai por mim. Por mais que eu veja coisas no mercado, eu quero que, por exemplo, no caso da Tá Ligado, o nosso escritório que nos atende, ou, sei lá, o escritório de contabilidade que nos atenda, eu quero saber deles o que eles acham, porque são eles que estão no meu dia a dia, são eles que sabem das minhas coisas,
dos meus negócios, das minhas finanças. Eu quero que ele me fale, eu não quero que o outro contador fale. Tem até outro amigo meu que é contador, mas ele não me atende. Eu quero que o meu escritório fale, sabe? Né? Eu quero, assim, eu vou mandar que ele fale, mas eu gostaria muito que ele me falasse, porque eu confio muito nele. Então, assim, mesmo que outro concorrente seu tenha feito alguma coisa muito bacana, faz também o seu, manda para o seu cliente, ele quer saber a sua opinião, pode confiar, ele quer saber a sua opinião. E, de repente, nem tanto do concorrente. Exatamente. Bom, e aí agora me digam aí, né? Eu perguntei no início como é que você se relaciona com seus clientes, e aí eu quero saber agora, deixem aí nos comentários depois que vocês refletirem, né? Levem compartilhem esse link com os seus sócios e proponham uma reunião. Minha sugestão final é essa: compartilhem esse link com os seus sócios, proponham uma reunião para vocês pensarem sobre as táticas que vocês já usam nessas três frentes aí de relacionamento, de prospecção, e discutam como vocês vão se relacionar para gerar negócios a partir dessas dicas e desses insights que a gente quis deixar para vocês. Eu espero que seja um bom start para esse diálogo, para essa conversa, e que vocês possam colocar na mesa as técnicas, as práticas que vocês individualmente já usam hoje, e, a partir daí, começar a delinear, primeiro, planos de ação, táticas, coisas que vocês ainda precisam fazer, tipo organizar o mailing, e coisas que vocês já fazem e que geram resultado, né? A partir dessas reflexões. Colocar isso no papel para vocês poderem encontrar os padrões e começar a modelar o jeito do escritório de prospectar cliente. Institucionalizar isso é importante para que vocês possam avançar aí sim para um outro nível de prospecção de cliente, capilarizar, treinar pessoas e fazer com que esse movimento seja mais amplo e estruturado dentro do escritório de vocês. Certo? Certíssimo, Mário. Queria agradecer já já chegando no final da nossa apresentação, queria agradecer a todo mundo que esteve conosco hoje, uma sexta-feira de manhã, mais 1h30 de live. Era para ser mais curto, mas a gente vai se empolgando e vai conversando. Espero que isso tenha trazido insights legais para vocês no dia a dia. Gostaria também que vocês deixassem comentários dizendo para a gente o quanto que essas lives ajudam, enfim, o que elas trazem de insight. E semana que vem temos encontro, então, já na terça-feira, anotem aí, a gente vai falar sobre um caso concreto. Conta mais um pouquinho, Marita. Dá para dar spoiler? Um pouquinho, mas assim, eu quero só dizer que esse de terça-feira ele vai ser o último episódio da nossa série da jornada de prospecção de clientes. Então, se você não conseguiu acompanhar os anteriores, assistiu um pedacinho, salvou lá, queria deixar para ver depois e tal, aproveita que hoje é sexta-feira. Você tem sábado e domingo aí para poder revisitar. As lives da jornada de prospecção de clientes estão gravadas aqui no nosso YouTube, aqui no LinkedIn também, no Instagram não, mas você pode vir aqui no YouTube ou no LinkedIn para acessar os outros episódios. Porque, pessoal, antes de reforçar o convite para terça-feira, eu quero relembrar que essa jornada de prospecção de clientes foi uma série de lives que a gente vem fazendo antes da palestra que a gente vai dar no Fórum de Marketing Jurídico na próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro, porque lá a gente vai falar também sobre prospecção de clientes, mas tudo que a gente falou aqui ao longo dessa jornada de prospecção de clientes são aspectos fundamentais, conceitos importantes, dicas práticas, né? Nos outros episódios anteriores tem outras dessas dicas imediatas que vocês podem implementar no escritório sobre diversos aspectos. Então, a gente falou sobre conteúdo, falou sobre como identificar perfil de cliente, falou sobre a relação do marketing com o comercial. Então, vale a pena você revisitar esse conteúdo, mesmo que de repente você bota ali no acelerado, né, para poder assistir, vai pulando as partes para encontrar o que faz sentido para você, mas vale a pena você assistir toda a jornada de prospecção de cliente, porque a gente veio construindo um raciocínio sobre vários aspectos que foram relevantes para esse caso que a gente vai apresentar na terça-feira. Então, na terça-feira, dia 27, às 9h30, a gente vai mostrar na prática como tudo isso que a gente mostrou aqui na jornada de prospecção de clientes funcionou para um escritório
que já vem desenvolvendo o seu modelo de prospecção e usando, né, essa ação de marketing, uma coisa rápida e eficiente para fazer negócios em escritórios. Então, a gente vai mostrar como foi que esse caso foi implementado e o que ele tem trazido de benefício para os escritórios, com dica para você também organizar a sua prospecção de clientes e gerar mais resultados para os seus negócios. Então, fica aí o convite para você aproveitar o final de semana e maratonar aqui a nossa jornada de prospecção de clientes no YouTube e no LinkedIn. E na terça-feira, a gente se vê às 9h30 aqui no YouTube, no LinkedIn e no Instagram da Tá Ligado. Tchau, tchau, pessoal. Atente. Tchau, gente. Até lá. Rafael, obrigada pela parceria também. Vamos em frente. Bom final de semana para vocês. A gente se vê na terça-feira.